Eu convido você a abrir aí Gênesis capítulo 45. Como nós estamos estudando uma narrativa, é um sermão mais biográfico, onde eu vou contando a história dos personagens. Então, a minha orientação é que você não feche a sua Bíblia, nós usaremos outras referências, tá bom? Eu começo em Gênesis capítulo 45 e depois volto para Gênesis capítulo 37 e a gente vai construindo assim essa narrativa. O nosso tema maior é famílias imperfeitas, desfrutando da graça perfeita, e hoje o tema está aí, a graça de Deus que cura as dores da família imperfeita. Gênesis 45, de 1 a 15, eu leio o texto, os irmãos acompanhem, por favor, com atenção. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com os seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou o José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas outras vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim disse seu filho José: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venham para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gados e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que têm. José acrescentou: vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que eu sou mesmo José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que ocupa aqui no Egito. Descrevam para ele tudo aquilo que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim o abraçou e chorou. Então José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Vamos orar. Senhor Deus, diante desse texto e dessa narrativa tão profunda, eu me curvo diante do Senhor mais uma vez. Ó Deus, como o Senhor tem sido bondoso conosco, como o Senhor tem falado conosco, Senhor. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados e permita, ó Deus, que o nosso ouvido esteja inclinado para ouvir a Tua voz e que a Tua voz nos conduza e cure as feridas das nossas famílias. Assim nós oramos, dependentes do Senhor, confiados em Jesus e confiados no poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Para fazer um estudo desse, eu preciso da minha espada
de antigamente, a minha espada mais rabiscada. Disse Spurgeon que uma Bíblia toda rabiscada e caindo aos pedaços pertence a alguém que não está com a vida assim. Use bem sua Bíblia, rabisque bastante ela. E aqui eu tenho tudo anotado e por aqui eu vou me guiar melhor. Agora, eu preciso fazer algumas definições. É tão engraçado que durante a caminhada pastoral a gente vai definindo alguns conceitos que para mim são bem estabelecidos, para outras pessoas não são. Desde que aqui cheguei eu tenho dito, e nesse ano mais de perto, que nós precisamos cuidar bem da nossa casa, da nossa família, e sempre uso uma expressão assim, a extensão familiar. Quero explicar isso para depois adentrar no texto. Por exemplo, os meus primos fazem parte da minha família? Vocês estão comigo? Vocês estão pensando no pós-culto? Está todo mundo aí? Os meus primos são da minha família? As minhas tias? Sim? As minhas sobrinhas, o meu sobrinho? Minha família? Minha extensão familiar? Qual que é a minha família? Minha família? Minha família? Eu expliquei isso para o Timóteo essa semana. Eu não. Timóteo, não, melhor, Natália, ela aparece, Flávia, toda vez. Ela não estava ali. Mentirosa, estou brincando. Natália, Timóteo, eu, a Rebeca, se Deus assim permitir, o Tito, tenho fé. Minha família, essa é a minha família. Qual que é a minha família ampliada, maior? Meu pai, minha mãe, meu irmão, eu. Família da Natália, é ela, o pai, vocês estão entendendo? Quando eu estou falando minha família, eu estou falando da minha família, meu reduto, aquilo que cabe a mim. Dos meus primos, é a minha extensão familiar. E aí a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Então quando eu estou falando hoje, especificamente hoje de família, eu estou olhando para uma família mais ampla. Estou falando da nossa família restrita apenas. Eu estou olhando a história de Jacó e principalmente José numa amplitude maior. E quero fazer essas aplicações. Nós temos percebido que as nossas famílias são imperfeitas, mas que dependem da graça perfeita de Deus. Eu quero crer que você me ouvindo nesses últimos 2 meses já deve ter percebido que eu não creio numa família perfeita, porque ela não existe. Porque não existe uma pessoa perfeita. Alguém chegou para Jesus e falou, tu és bom? Ele falou assim, não, bom só existe um que é Deus. Se tu perfeito, ou seja, caminhe na direção da perfeição, mas enquanto aqui estivermos, somos contaminados pelo pecado e não existe aqui uma pessoa perfeita. E como nós não somos perfeitos, nós ferimos e somos feridos. Perguntas, talvez incômodas, que serão respondidas ao longo da mensagem. Você já foi ferido por alguém da sua família? Você já sentiu dores por questões familiares ou nessa extensão maior da sua família? Você percebe alguma área da sua extensão familiar, ou talvez da sua família, do seu reduto menor, que precisa de cura, de graça, de libertação, de transformação? Pense nisso. Agora, é claro que cremos na graça de Deus. Agora, precisamos definir também graça. Eu pensei que no cenário evangélico, fazendo um recorte batista, todo mundo saberia o que é graça. E algumas vezes, quando eu falo do conceito de graça, alguém me pergunta, então a gente precisa definir. Quem aqui conhece Bíblia, vamos definir graça de uma maneira bem simples. O que é graça? Favor imerecido, bênção de Deus. Alguém está pagando algum tributo para respirar?
O que é o ar que nós respiramos? Vida. O que é vida? Graça de Deus. O que é esposa, esposo, filhos, pastor, igreja, Bíblia, alimento? Graça de Deus. Então é isso que eu estou falando. Quando eu estiver falando da graça, eu estou falando assim, a intervenção amorosa de Deus na sua casa. Agora veja que o autor aos Hebreus vai dizer para nós que José viveu pela fé a ponto de fazer menção do êxodo. Magnífico, fantástico. Agora vamos analisar então a vida de José. Estão comigo? Gênesis 37. Gênesis 37 vai mostrar para nós que José, ele tinha um probleminha, eu diria, na minha concepção, um defeito, que era ser dedo duro. Ele tinha uma família grande, vocês dão risada, né? Uma família grande, muitos irmãos de várias mães. E diz o texto aí no versículo 2, que ele vinha trazer más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Ou seja, José gostava de causar intriga entre os irmãos. Agora, José era o queridinho do papai. Queridinho do papai, porque o texto vai dizer que José era o filho da velhice de Jacó, e por conta disso Jacó tinha muito cuidado com esse menininho, e assim ele cresce mimadinho, como se fosse filho único, que carecesse de todo amor e todo cuidado somente para ele. É tão interessante que esse favoritismo de Jacó para com José chega ao ponto, na minha opinião, às raias do absurdo, quando ele vai confeccionar uma túnica de mangas largas, bonitas, e entrega para o seu filho. Está aí no versículo 3. Diz o texto que ele amava mais José do que todos os outros filhos. Um pai pode demonstrar favoritismo ao seu filho, ou a um filho? Sim ou não? Isso causa dificuldades? Essa semana o Timóteo veio com essa história. Falou: pai, quando chegar a minha irmã, como que a gente vai fazer? Eu falei: não sei, você já está grande. Aí ele falou assim: mas você vai me amar do mesmo jeito que você me ama hoje? Eu falei: claro, filho, cada pessoa é uma pessoa, não foi, Natália? Cada pessoa é uma existência. Não tem como você amar mais um e amar mais outro. E ele falou: conta a minha história. Começamos a contar a história dele. Eu falei: se chegar uma outra criança, seja bem-vindo, menino ou menina que a gente não sabe, Deus terá a história dela. Agora veja que Jacó, ele quebra essa unidade familiar em nome de um favoritismo. Não, eu gosto desse. E isso vai gerando nos irmãos um ódio incontrolável. Versículo 4, que os seus irmãos, vendo tudo isso e vendo que o pai amava mais um do que os outros, começaram a odiar esse irmão e começaram a tramar a morte dele. Agora, o ódio foi introduzido na família por conta do favoritismo e por conta da frouxidão da presença do pai chamado Jacó. Tem mãe que favorece um filho em detrimento do outro. Tem avó que faz diferença de um neto para com o outro. Tem tio que faz isso com sobrinho e sobrinha. E isso vai causando intriga, vai causando uma efervescência na família. Agora, veja comigo que enquanto os irmãos estavam odiando José por conta dos ciúmes, e os ciúmes afloram nas famílias, sim ou não? Eu, quando era criança, tinha uns ciúmes de uma prima minha. Não tenho mais. Mas até hoje a gente não se dá bem. Porque para mim tinha favoritismo. E enquanto não for tratado, para mim não tem conversa. Tinha favoritismo. Eu era o mais velho, eu tinha que cuidar, tinha que fazer, tinha. Como a gente diz, o venha a nós e o vosso reino nada.
Agora a gente cresceu, somos adultos, está tudo resolvido, Só que a convivência não é lá daquelas melhores, mas por conta da convivência familiar a gente faz o quê? Passa por cima. Mas isso destrói relacionamentos e destrói as nossas emoções. E os adultos é que são responsáveis. Não, isso aqui não pode comer porque é dela. Só porque ela é menina. Porque ela é menina. E eu que era pecador, mais aguçado naquela época, eu tinha vontade de pegar, na hora que as minhas tias dormiam, assaltar a geladeira e tomar todos os Danone dela. Esse é meu desejo. Inveja, ciúmes no seio da família. Mas é só na minha, né? Não, é só na de José, né? Agora, e o Jacó, pai? O que ele faz? Omisso. Dá uma olhadinha em verso 11. Seus irmãos tinham ciúmes. Em outras palavras, a coisa estava fervendo. O grupo do WhatsApp era só acusação, um querendo matar o outro. E o pai considerava consigo mesmo no caso. Sabe o que o pai está fazendo? Sabe aquela cadeira do papai? Tranquilo, nada acontecendo. Agora, veja que José, aí a partir do versículo 18, ele começa a receber uma orientação de Deus, e ele fala o seguinte: olha, eu recebi um sonho. E nesse sonho, ele começa a contar o sonho para os irmãos. Agora, que engraçado, José tinha 17 anos, guardem isso. Quanto que ele tinha? Essa informação vai ser importante lá na frente, tá? 17 anos. Com 17 anos a gente tem maturidade. Ele recebeu a ideia de interpretar os sonhos e de ter sonhos. O que ele tinha que fazer? Guarda para você o sonho, criatura. Seus irmãos já não gostam de você. Você vai ficar contando o seu sonho para os outros? O que ele fez? Olha, vocês um dia vão se render diante de mim. E os camaradas que já estavam doidos para matar ele, que incendiaram mais, e falaram assim: nós vamos matar esse camarada. Ele ganha roupinha especial, tem comidinha específica, tem um banho mais quentinho, não gostamos dele, temos ciúmes mesmo, nós vamos matar esse sujeito. Agora, veja que interessante que o Rubem fala o seguinte: não, vamos jogá-lo numa cisterna, porque ele é nosso irmão, não vamos matar ele. Estou em Gênesis 37, 21. Estão comigo aí? 37, 21. Agora, eles viram lá que ia passando uma caravana de ismaelitas e falaram o seguinte: ao invés da gente matar e ter problema, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um dinheiro em cima do irmão. A gente não gosta muito dele mesmo. Se fosse no Brasil, a gente estava vendo uma caravana assim indo no sentido para o sul assim. Vocês estão indo para a Argentina? Ah, vocês estão? Você não quer levar meu irmão aqui? Deixa uns, como que chama aqueles negócios gostosos que tem vendido na Argentina? Não posso, mas alfajor. Gente, a gente troca esse sujeito aqui por um alfajor, um vinho para a gente fazer um sagu assim bem bacana. Pode levar esse sujeito embora? Eles vendem, Lucas. Vende o menino vai embora. Quantos anos que ele tinha? 17 anos. E aí, eles mancham a roupa do menino, matam um bode. Sempre tem que ter um bode. Outro dia eu explico isso. Sempre tem que ter um cordeiro. Mata um bode, pega o sangue, põe na roupinha e manda pro pai. Agora, o Jacó sempre foi mentiroso. O Jacó sempre quis passar a perna em todo mundo. E o Jacó foi enganado pelos próprios filhos. Ele recebe a túnica, fala assim: é do meu filho. Põe-se a chorar, não quer consolo. Ele começa a chorar, os meninos vão consolar, ele não quer consolo, e a coisa fica complicada. Agora, veja comigo, essa família está marcada pelo favoritismo, pela omissão, pela libertinagem, pela competição entre os irmãos, pelos ciúmes, pelas mentiras, pela traição, mas Deus é gracioso e irá curar todas as feridas da extensão familiar de Jacó,
de José e por assim diante. Amém. E Ele vai cuidar e Ele vai curar todas as nossas enfermidades, se assim nós nos colocarmos na presença dEle. Amém? Estão comigo? Dá para a gente continuar? Vamos adiante? Agora, José foi vendido para o Egito. E o pessoal leva ele para o Egito. Chega no Egito, o menino que era bonito, daqui a pouco a gente chega nisso, diz o texto até de porte. Quando a Bíblia diz do porte, lá no hebraico, Rafael e Lucas, dá uma olhadinha lá qualquer hora, porte era porte atlético, porte militar. Brincadeiras à parte, lá na minha cidade, no tiro de guerra, tinha uma listinha assim, 1,70. A gente na fila assim, o coronel já fala assim: sai fora, você é muito baixinho. Eu não tenho porte militar, né, Mingo? A gente passou batido, pô. Claro, excesso de pouco tamanho, excesso de largura, sei lá, a gente passa direto. Agora, o tal do José não, cara fininho, 1,80 m, de boa aparência. Vamos chegar lá. Tudo bem, Ediel? Você está olhando para mim assim? Você entra nessa régua? Você, Lucas, esses caras assim, não baixinho. Mas para ser pastor bom tem que ser. Eu tinha que dizer isso. Agora, veja que o queridinho do papai é vendido e está agora escravo no Egito. Apesar de todos os percalços, das lutas, das provações que José estava passando, a Bíblia vai registrar para nós a manifestação da graça de Deus. Não pense que Deus abandonou a sua vida e nem a sua família, porque apesar das lutas e apesar de tudo quanto estão fazendo por você e através de você, nas suas costas, Deus está com você. Creia nisso. Abra aí comigo, Gênesis 39. Hoje até os vizinhos têm que ouvir essa mensagem. Até a Valneide, que está com problema no olho, falou: preciso ir, hoje eu não vou faltar. Não foi, Valneide? Falou assim: mesmo se eu ficar com um só, eu não perco. Eu sei, estou brincando. Dá uma olhadinha, 39:2. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Veja que interessante. Ele está na onde? Agora lá na casa do Potifar, é escravo. Mas Deus estava com José, cuidando de José, abençoando José. Sabe o que eu quero que você pense, meu irmão, minha irmã? Que lá nas suas lutas, que lá nas suas provas, Deus era com você, Deus estava te abençoando, Deus estava te cuidando, Deus estava te livrando, você que não percebeu, mas Ele era com você. Olhe no retrovisor da vida e agradeça: Deus, se não fosse a tua graça, eu já teria morrido. Se não fosse a tua graça, a minha família já teria sido destruída. Se não fosse a tua graça, eu não seria nada, eu estaria perdido, longe, vivendo em outras realidades, fora do reino do Senhor. Mas a presença de Deus e o projeto de Deus era com José. Uma pergunta: Deus tinha um plano na vida de José? Deus tinha um plano na vida de José? Deus tem um plano na sua vida? E Ele não desistiu de você, Ele vai cuidar de você. E quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, não é para você pensar que Ele se esqueceu de você, é para você lembrar que apesar da luta, a graça, o amor dEle é sobre a sua vida. E Deus abençoa José, e ele se torna um homem próspero, e ele estava na casa do Senhor do Egito. E quem era o tal do Potifar, senão o comandante da guarda real do maior império da época? Ele estava, vamos pensar assim, hoje nos Estados Unidos, ele estava na casa do chefe da Casa Civil que comanda o exército norte-americano. Simples assim. Simples assim. Agora, dá uma olhadinha no verso 3, que você vai observar que o Potifar viu que Deus era com ele, que Deus abençoava ele, que Deus cuidava dele, e que tudo que caía na mão dele prosperava. Agora uma pergunta: tudo que cai na sua mão prospera, avança,
no seu trabalho, na sua família, tudo que vem nas suas mãos para você fazer, você desenrola, ou você fica dando um passo para trás. Se você é de Deus, faça o melhor, dê o seu máximo, coloque o maior do empenho, faça com que o seu trabalho seja produtivo, a ponto de pessoas ímpias verem que você é de Deus. Posso contar um testemunho? O nosso eletricista veio aqui essa semana instalar o jardim. E alguns anos que ele trabalha conosco, ele falou assim para mim: Jefferson, não concordo que pastor ganhe da igreja. Eu falei: é? Conta para mim. Ele contou a experiência que ele teve. Tudo bem. Aí nós estávamos aqui instalando, Natália e eu plantando, com a botinha, hein? Eu pintei toda essa fachada, essa entrada aí, ajudei o Cristiano, plantei de botinha. Viu, Adriana? Imagina eu sem botinha, né? Não veja. A Júlia veio falar que, né, Júlia, que minha botinha é bonita. Quando eu ficar livre dela, acho que eu vou presentear, irmão. Tô brincando. Eu entendi. Eu tô brincando. Só para descontrair. Aí o nosso eletricista falou assim: Gerson, mas eu estava conversando com um senhor de uma outra denominação, e falou o nome. E aí eu falei o seguinte: olha, mudei a minha forma de ver isso aí. Vê o quê? Esse negócio de sustento pastoral. Aí ele falou que contou o meu caso para o rapaz. Eu falei: como assim, Cristiano? Ele falou: você se tornou um exemplo lá para mim contar para o cara. Eu falei: que história é essa? Porque eu vi o seu empenho, a sua dedicação. Aí ele começou a contar algumas coisas. Eu lembro que uma vez você estava me ajudando, você foi ali no ralo, ali vomitar, voltou, veio com soro, com acesso. Eu lembro disso. Eu falei: E a gente pensa que ninguém está olhando, mas as pessoas estão olhando para ver se a gente está dando o nosso melhor, o nosso empenho. José estava escravizado, mas ele estava fazendo o seu melhor, e Deus estava abençoando ele. Não faça nada por dinheiro, faça por amor a Deus, e Ele vai te honrar, e Ele vai te abençoar, e Ele vai cuidar de você, e Ele vai fazer tudo o que você faz prosperar em nome de Jesus. Não tem segredo. O segredo é trabalho, oração, muito suor, mão na massa e muito serviço. Quem quer ser pastor, vem atrás de mim e pega o mesmo esquema. Aí os pastores mandam os camaradas para mim e falam: não dá, sai fora, não trabalha, não lê, está querendo assistir Ana Maria Braga, sai fora, fica só na série do Netflix, vai embora, quero que maratona na Bíblia. O bom obreiro tem que manejar, conhecer bem isso aqui, ó. Nossa ferramenta é trabalho. E quando sobra tempo, a gente faz jardim também, amém, com botinha e tudo. Agora, parecia que estava um caos a vida de José, mas não estava, porque Deus estava cuidando. Às vezes a nossa vida parece que está tudo complicado, mas não está, Deus está cuidando. Às vezes você não entende por que você está vivendo essa situação, mas Deus está cuidando. Agora, dá uma olhadinha comigo aí no versículo 6, que diz que o tal do José, mas antes disso, ele recebeu a promoção, né? Porque quem trabalha bem recebe promoção. A Flávia até olhou assim: vai chegar a sua hora, hein? Não esquece de nós, hein? Leva a gente para tomar um café, hein? Dá uma olhadinha no versículo 4. Logrou José mercê perante o Potifar, e ele colocou José como chefe de tudo. Até o pão que o tal do Potifar comia passava na mão de José. Foi promovido. Só que no versículo 6 vai dizer que José era formoso de porte e de aparência, e ele ficava sozinho na casa do Potifar. E a mulher do Potifar, que eu estou deduzindo, pelo que eu estudei, que o Potifar tinha aí por volta de uns 50, e aí a mulher do Potifar olha um 50, que só fica pensando em guarda, soldado, exército, e tem um menino de 17 anos. O que a mulher que não é temente a Deus fez? Diz a Bíblia
que ela pôs o olho nele, ou seja, onde que o tal do José ia, ela estava. O José pegava uma caixa de tomate, ela estava só... Se fosse meu, é o que ela estava pensando. Lá no interior de São Paulo, se a mulher de Potifar fosse de lá, ela falava assim: meu número serve para mim. Serve para mim. Cai como uma luva. Vem aqui que eu te quero hoje. Está na Bíblia, gente. Olha aí comigo. Vocês estão duvidando de mim? Dá uma olhada no verso 7. Eu não queria ler, mas vamos ler. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Não é isso tudo que eu estou falando? Deita comigo. Aí o tal de José: eu com você? Agora? Sim, agora. Aí o José vai falar o seguinte: imagina, ele é o meu senhor, ele me deu sustento, ele me deu trabalho, e seria uma maldade e eu pecaria contra Deus. Veja que José foi vendido, foi traído, mas ele não perdeu o temor a Deus. Ele está falando para a mulher: eu não vou pecar com você, eu vou pecar contra, todo pecado nosso é contra Deus em primeiro lugar. Resumindo a história, o que acontece? O seguinte: tem um dia que a mulher, quando quer, o homem também, né? Mas a mulher, quando quer, ela faz de tudo. A gente pensa que é só o homem que é meio, desculpa a expressão, tarado, né? Mas tem mulher que é perigosa. Mulher do Potifar. O camarada estava sozinho lá. O que ela fez? Hoje você não escapa. Hoje você é meu. Ele fala o seguinte: eu vou fugir. Rafael, pé na tábua. Diante da tentação, o que a gente faz, homens? Já ensinei para vocês. O que a gente faz? Foge da aparência do mal. Ela fica com a muda de roupa do sujeito na mão. Agora, você imagina a cena, Bruno? Eu saindo aqui da igreja, peladão, nu. Meu Deus. As irmãs fizeram assim, ó. Imagina o José com aquele tamanho saindo na rua e a mulher gritando. Você dá risada, né, Irani? É lógico, né? Tem que dar risada. Aí os guardas assim: pega esse peladão, tá querendo trair o tal do Potifar. E o cara era o que, gente? Comandante da guarda, sujeito bravo. Prende o tal do José, vai para a cadeia. De novo, do poço para a casa do Potifar. De um estado elevado, ele vai agora para a prisão. Só que lembra que quando ele tinha 17 anos, o que ele fazia? Tinha sonhos, revelava sonhos, sabia tudo. Ele vai lá e revela os sonhos. Dá uma olhadinha no capítulo 40, versículo 9, do copeiro-chefe. Depois ele revela o sonho do padeiro-chefe no versículo 16. E aí depois, por conta disso, ele conhece o carcereiro deixa todos os presos na mão dele, ele toma conta dos presos. O carcereiro, a Bíblia diz que o carcereiro não dava conta da prisão, e ele dá conta da prisão. Ele organiza a cela inteira. Fazendo a lição de casa, tinha mais de 200 homens. Cadê o William? José era um bom líder dos homens. Até na prisão o cara dava jeito. Porque ele está na prisão. O faraó tem um sonho depois de 2 anos. Quanto tempo que ele ficou na prisão? 2 anos. E alguém vai falar assim: e aí, Deus abandonou José? Acabou a história de José? Está lá na prisão. O que ele está fazendo na prisão? Servindo, Deus abençoando, Deus cuidando. O que acontece? Capítulo 41, o tal do faraó tem um sonho. Ninguém com as suas magias consegue interpretar os sonhos. Quem que é chamado? Senão o faraó. Chama quem?
José. E José vai lá e revela aquilo que vai acontecer no Egito. Verso 29 do 41. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Olha, serão 7 anos de muita abundância, de bonança, depois uma fome intensa, gravíssima. Aí, resumindo a história, se você virar uma página aí no capítulo 41, verso 37, o conselho foi agradável a Faraó, todos os seus oficiais. Faraó nomeou o tal do José como governador de tudo e falou: o Espírito de Deus está em você. Agora ele sai de novo da prisão e vai para alta corte. Vai ser o segundo homem mais importante no Egito. E José vai receber toda essa governança. Pensa, ele sai do poço e vai para a escravidão. Da escravidão recebe uma promoção. Da promoção, por causa de uma injustiça e de uma maldade da mulher do Potifar, vai para a prisão. E na prisão ele vai para o alto escalão, e agora ele se torna amigo de Faraó, e o tal do Potifar fica abaixo dele, porque Deus ama fazer essas coisas. Quando a gente é pisado, quando a gente é desonrado, a gente pensa que ninguém está vendo. Deus está olhando, Deus está governando, e um dia, no tempo dele, Ele vai nos honrar e vai nos colocar em lugar de honra e de destaque, para que outras pessoas vejam o poder dele, a glória dele, a majestade dele. Não importa o que aconteceu com a sua família, não importa os problemas que houveram, não importa as traições, as mentiras, o favoritismo, o que importa é que Deus é contigo, está cuidando de você e vai te honrar por conta da sua fé que você tem nele. Creia nisso, viva nisso. Aconteceu com José e pode acontecer com você. Agora, vem a fome, os irmãos de José precisam vir ao Egito, chegam diante dele, conforme nós já lemos. Está todo mundo passando necessidade. Quem está controlando toda a alimentação do mundo da época, senão José? Agora veja comigo, dá uma olhadinha aí, corra comigo lá no 45 que a gente leu. Estou caminhando para o final. Está todo mundo comigo? Ô Bruno, você viu se alguém dormiu? Só tirou foto, né? Mas dormindo ou de acordar? Dormindo também? Depois eu vejo então. No 45, quando seus irmãos estão ali, a gente vai acompanhando que José não conseguiu se conter. Porque assim, convenhamos, se fosse eu e você, talvez a nossa atitude seria do quê? Punição, vingança, ou não? Eu vou punir meus irmãos. Eles me venderam, agora eu estou numa posição de honra, tenho dinheiro, tenho poder sobre eles. O que eu vou fazer? Vou dar uma pisadinha assim neles, para eles verem como que é bom para tosse. Mas José, que é um homem de Deus, abençoa os irmãos, manda trazer Jacó, e ele não se contém, ele abraça os seus irmãos, versículo 15 do 45, ele abraça, chora, e ele faz o seguinte: eu preciso de reconciliação. O que as nossas famílias precisam é de reconciliação, perdão, graça de Deus. E você vai falar assim: mas a minha família não merece. Você também não merece. Você também não merece. Agora, a maturidade de José, para mim, está lá estampada no capítulo 50, último capítulo de Gênesis. Vá comigo lá. Lembrando que José acolhe seu pai, eles têm um momento de reconciliação maravilhoso. Ele cuida do sepultamento de Jacó, seu pai, sim ou não? Cuida. Ele faz uma promessa para o seu pai que ele ia cuidar dos seus irmãos. Aí os seus irmãos
50:18, dá uma olhadinha. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, de José, e disseram: eis-nos aqui, porque somos teus servos. Respondeu José, porque eles tinham medo. Sabe qual que é o medo deles? O seguinte: o nosso pai morreu e agora o José pode pisar em cima da nossa cabeça. Dá uma olhadinha o que José fala e a maturidade de José. Lembrando que aqui José já está perto dos 40 anos, não tem mais 17. Os textos anteriores já disseram que ele estava com 30, agora aqui aproximadamente está com 40, quase 50 anos, maduro. Um detalhe: quando a gente é jovem, a gente até tem justificativa para errar. Quando a gente tem maturidade de vida e de idade, os nossos erros são quase que indesculpáveis. A maturidade chegou. Dá uma olhadinha no verso 19. Não temas, acaso estou eu no lugar de Deus? Quem sou eu para punir vocês? Vocês não fizeram nada contra mim, vocês fizeram contra Deus, então vai se resolver com Deus. Lembra da minha história lá no começo? Esse é o problema da minha prima, ela que vai se resolver com Deus, não tem nada a ver com isso, vou viver minha vida feliz. Quando me encontrar, está tudo bem, o problema é dela, não é meu. Prossegue o texto: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou o bem em... ou mal em... Vocês tentaram tirar a minha vida, vocês tentaram acabar com a minha vida, vocês tentaram punir, vocês tentaram fazer falcatrua comigo, mas Deus reverteu o mal em bem, e hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus. É o que Deus vai fazer com a nossa família. E aí eu fico pensando, quando você e eu falamos assim: mas pastor, você não sabe os pecados da minha família, você não sabe os problemas homéricos que nós temos, você não sabe as lutas pelas quais nós já passamos. Eu tenho um versículo para você, meu irmão, minha irmã, que vai revelar a graça maravilhosa do nosso Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa o que você fez, o contexto familiar ou a quantidade de pecados, o que importa é que Deus está nos abençoando com uma superabundante graça. É uma graça acima de graça, é misericórdia em cima de misericórdia. E essa expressão super significa imensa, grandiosa. E essa graça de Deus que vai curando as feridas, que vai curando e trazendo restauração, reconciliação, perdão. Não tente você curar as feridas da sua família, mas deixe Deus curar com a sua graça. Você pode complicar um pouco mais, mas se você deixar na mão dele, ele vai derramar graça sobre cada circunstância da sua casa, da sua família. Gosto da expressão de Tito e encerro meu sermão com essa expressão de Tito: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando os homens. A graça de Deus foi revelada a José, curou José, curou Jacó, curou os irmãos de José. A graça de Deus curou toda a extensão dessa família. E a pergunta: não pode curar a sua? Diga sim. Claro que pode. Nós servimos o mesmo Deus. O Jesus a quem servimos é o ontem, o hoje e o será para todo sempre, derramando graça sobre a nossa casa, graça sobre a nossa família. Qual é a área da sua família que você carece da graça de Deus? Qual é a área da sua família que você precisa da restauração que só a maravilhosa graça de Deus pode conceder? José confiou no Senhor e a mão de Deus era sobre a vida dele. Deus restaurou Jacó e toda a sua descendência. Deus vai restaurar o Jefferson e toda a minha descendência. Deus vai restaurar a sua vida e toda a sua descendência, se a gente crer
na graça que cura, que liberta e que transforma. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Em pé.